Me pegaram no pulo. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que tá aí do outro lado, a todo mundo que vai chegar, que vai assistir de dia, de noite, de madrugada. Nós estamos começando aqui mais um Terceiro Sinal, esse programa de entrevistas que a gente vem fazendo com artistas e outros profissionais da cultura da cidade de Poços de Caldas, a fim de refletir, de pensar sobre esse momento que a gente está vivendo, de pensar sobre tudo isso que vem acontecendo e que está atingindo de maneira especial os artistas, os fazedores de cultura e, enfim, a nossa classe que foi a primeira a parar e certamente será a última a voltar, né? Então, é isso. Um aviso importante é que o setor cultural da cidade, né, está impedido de trabalhar devido à pandemia do Covid-19. Por isso, a partir de um mapeamento realizado pela Câmara Setorial da Cultura Popular, a Secretaria de Cultura está atendendo os agentes envolvidos no setor, técnicos, artistas e outros, que estejam em situação de vulnerabilidade social através de um link de cadastro. A gente vai deixar esse link aqui, esse link também vai estar lá no @castpoços no Instagram. E a gente está fazendo as lives aqui até o público migrar para lá também, é só para uma questão de aproveitar o público. Então, assim, devido às articulações do Conselho de Políticas Culturais, a Secretaria de Cultura passou a se articular com a Secretaria de Promoção Social para garantir aos agentes culturais os seus direitos constitucionais. Então, através do link, as devidas secretarias te ajudarão nas medidas de emergência para garantir a sua segurança alimentar e também ajudar no possível acesso aos auxílios que porventura você tenha direito. Então manda uma mensagem lá, eles estão recebendo pedido, eu mandei mensagem, me mandaram aqui uma cesta praticamente no mesmo dia, então é uma ação que está funcionando e devido a essa ação, inclusive, que a gente parou de fazer a nossa arrecadação de alimentos. Então a grana que a gente recebeu a gente vai repassar para uma galera que continua arrecadando, a galera da cultura, e estamos encaminhando esse link aí para os artistas se ligarem. Beleza? Só enquanto as pessoas vão chegando, dar mais alguns avisos. O Doc Estamos Aqui, que está lá no Instagram e no YouTube, lançou essa semana aí a roda de samba de caboclo. Eles também fizeram a roda de Congo em homenagem a São Benedito, então vai lá no canal deles e acompanha. A Cia Nós de Teatro estava até essa semana com inscrição aberta para dança e para teatro gratuito, então procura aí Cia Nós de Teatro no Instagram. A companhia de atores, assim se lhe parece, tá fazendo esse espetáculo, que é uma radionovela, assim se lhe parece, a partir de um texto do Pirandello. A banda K2 lançou recentemente Catequese do Medo, que é uma homenagem e um tributo ao Marcelo Iuca, que eles estão participando, um tributo nacional. E o Descubra Poços no Spotify está aí com uma lista que se chama Descubra Poços, só com artistas locais. Então, consumam os artistas locais. Eu não atualizei aqui a minha lista, mas prometo que lá no cast essa semana vou fazer a divulgação de tudo que está rolando. A galera do União Crio também tá lançando vídeo e começaram uma campanha de arrecadação. Então curte lá, @União Crio no Instagram. Beleza? Então, avisos dados, sem mais delongas, vamos para os finalmente. Prometo falar menos, porque o tempo é curto e a gente tem muito a ouvir desse mestre, desse ator, desse artista que está aí na cidade há tanto tempo e fazendo um trabalho tão importante. Então é com imenso prazer que damos início ao Terceiro Sinal, um programa de entrevistas com artistas e outros profissionais da cultura, produzida pela Câmara Setorial Teatro de Poços de Caldas. Apresentada por Valber Rodrigues, esse que vos fala, a iniciativa tem como referência as demandas e as diretrizes do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, e pretende ser um ponto de encontro entre os fazedores de cultura, a população e a iniciativa privada, a fim de pensar e construir futuros para a cidade. Poços de Caldas é um celeiro de excelentes artistas que estarão conosco para dividir tudo o que acontece antes e depois do Terceiro Sinal.
Sejam bem-vindos, divirtam-se e merda. Eu errei a hora do sinal. Era agora. Bom, com muito prazer também recebemos hoje Clístenes Beth. Ele é ator há 30 anos, produtor e diretor com mais de 200 trabalhos no currículo. Dentre eles, a gente destaca a atuação na Charanga dos Artistas, atração que virou tradição no Carnaval Poços Caldense, e o seu trabalho como professor de teatro, responsável por formar uma geração de artistas, de atrizes e atores, que por acaso é a minha geração. Recentemente, ele participou com o espetáculo Os Conflitos de Josefina, que tem o texto assinado pela Cassinha Lopes, uma escritora local, no qual ele assina a direção e atua, representando Poços de Caldas no Profes Teatro, Festival Nacional de Teatro, produzido pela CIA de Teatro Terceiro Sinal de Congonhas. Recebeu os prêmios de melhor maquiagem, melhor cenário e melhor ator na categoria humor. Apesar dos louros e de ser fruto de uma tradição teatral local que privilegia o gênero da comédia, nem sempre tá pra riso. A prova disso é que, junto com a classe, já enterrou até o antigo prefeito. Além do vasto currículo nas artes, é também professor de história e gatão de meia-idade, em suas palavras, as quais corroboro. Senhoras e senhores, recebam, portanto, com uma salva de aplausos, o nosso convidado, Clístenes Beth. Que eu ainda estou aprendendo a fazer isso. E só lembrando, enquanto ele entra aí, quem quiser já manda pergunta, manda na caixinha para não se perder nas mensagens que vão subindo. Boa E aí? noite! Boa noite para todo mundo. Tamo aí. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Maravilha. Clis, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui. É, e sem dúvida vai ser uma conversa com muitos frutos. Recentemente você entrou em cena aí na pandemia, né? E aí, qual é a primeira pergunta que eu estou fazendo para as pessoas é essa? Qual é a diferença de entrar em cena no online e no teatro? Você sentiu alguma diferença? Como está sendo? Olha, eu não entrei em cena online, né? Porque o espetáculo era uma das exigências, né, do festival, que fosse gravado já. Mas antes de apresentar o espetáculo já gravado no dia, eu senti a mesma coisa que eu sentiria esperando ali nos bastidores, antes do palco ali. O nervosismo assim foi igual, eu acho até que um pouco pior, né? Porque eu pensei, se eu tiver em cena, a gente dá para consertar. E agora, se tiver passando o vídeo e o vídeo travado, é alguma coisa errada, como que salva isso, né? Então, assim, a preocupação foi uma preocupação diferente, uma preocupação nova. E eu pensei que o João Sabará, ele criou uma nova forma de fazer um festival de teatro, uma nova forma de fazer teatro, né? Porque a gente vem com o teatro dessa forma desde que o mundo é mundo, desde quando foi criado, né? Aquele negócio do estar ao vivo ali. Agora que vem vindo essas coisas de como fazer o teatro online, né? Que é diferente da televisão e é muito diferente do cinema também. Não é a mesma coisa, apesar de ser gravado, né? É isso. Sim. E, e me diz uma coisa, quem foi, né, a sua primeira mestre ou o seu primeiro mestre nessa história toda de teatro? Olha, eu assim, desde criança, eu sempre fui muito exibido, apesar de ser um moleque introvertido, né, com relação a criar um personagem, eu sempre gostei muito desse negócio, né. Se me chamar Euclides para fazer alguma piada, alguma graça, eu jamais iria. Com o personagem eu vou. Entendeu? Então, assim, quando eu era criança, eu já tinha muita vontade, vendo crianças na televisão, eu achava aquilo muito maravilhoso, né? Eu falei, ó, se essas crianças podem, né? A Nica Costa, que é uma cantora da minha época, tinha 9 anos, né? 8, 9 anos, fazia um grande sucesso. O primeiro Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo também, né? Que tinha mais ou menos a minha idade. Então eu achava aquilo muito mágico, só que Poços de Caldas
possível, né? Eu acredito que se eu morasse numa cidade maior, ou se naquela época, as crianças daquela época que tinham talento tivessem o incentivo dos pais como tem hoje, eu acredito que a nossa vida, a minha vida seria bem melhor. Mas a minha primeira mestra, a minha primeira professora de teatro foi a Anicionele Carvalho, né? A saudosa Anicinha, que é a mestra de muitos atores de Poços de Caldas, né? Sim. E você, como outros artistas aqui da cidade, tem essa característica de ser multifuncional, né? Porque a gente acaba precisando ser ator, diretor, professor, produtor. Como que foi essa sua trajetória assim? Que profissão foi levando a outra? Você consegue criar essa linha narrativa histórica? Então, meu primeiro trabalho, assim, claro, né, eu tinha essa vontade, fui trabalhar como office boy, né, depois fui trabalhar num caixa, depois trabalhar como vendedor, então sempre tive esse contato com o público, né, apesar, como eu disse, de ser um garoto totalmente introvertido, muito tímido, né. Na escola eu me destacava por conta dessas coisas relacionadas à arte. E aí, quando chega uma época, quando a gente é adolescente, a gente quer conquistar o mundo, né? Todo adolescente tem isso, né? Desde que a gente pode entender o que se passa na cabeça de um adolescente, ele acha que ele tem a fórmula de como mudar o mundo, e eu não fui muito diferente. Eu achava que Poços de Caldas era muito pequena para mim, que eu tinha que ir embora daqui, que eu ia ficar famoso, né? Aquele sonho, aquele romantismo que a gente coloca nas artes, né? Que hoje, graças a Dionísio, já passou, já não é a minha praia. Quebrei muito a cara, entendeu? E vi que era tudo muito efêmero, né? O teatro, a arte, ela é eterna. Mas esse negócio da fama, do sucesso, isso é muito efêmero. Eu tive bem perto de conseguir isso, né? Mas o próprio destino foi cortando. Eu mesmo falo que eu seria um cara muito chato, muito babaca se eu fosse famoso, né? Ainda bem que me transformou nesse cara que eu sou hoje, né? Que eu tinha tudo para ser um bosta. Que bom que você se salvou, né? Sim, E sim. isso é realmente acontece, né? Porque tem essa história de confundir artista com famoso, que é um negócio É. muito esquisito, que mexe muito com o nosso imaginário desde de pequeno e que, de certa forma, acaba criando alguns entraves na arte. Mas nesses anos todos, assim, quando foi que você teve certeza? Eu sou um artista, um profissional da cultura. Eu acho que quando eu fui para Campinas, né, porque eu deveria ter muito ido para São Paulo, eu até falei para o Daniel Viana, quando o Daniel Viana ia para São Paulo, e eu peguei e falei para ele assim: vá para São Paulo, Dani, vá, porque eu me arrependo muito de não ter ido. E eu fui para Campinas, né, eu fui para Campinas para correr Aham. atrás de teatro lá em Campinas, e me arrependo muito de Campinas, trabalhando no restaurante, né, que depois eu consegui entrar numa companhia de teatro profissional, e ali eu comecei a fazer teatro de forma profissional. Então a gente viajava o estado de São Paulo quase todo apresentando teatro, e a gente fazia tudo. A gente montava o cenário, a gente desmontava o cenário, a gente consertava e apresentava, e carregava, descarregava. Era assim. Era uma vida era um operário, era uma vida de operário da arte mesmo, né? E o salário era bem condizente também com um operário da arte. Então foi aí que eu comecei a mexer. O cenário estragava, eu consertava, né? Você, deixa eu pegar esse cenário. Eu não ganhava nada por aquilo, né? Simplesmente por amor à arte eu já tinha isso, né? Como eu montava o pano de fundo, que era, eu odiava isso, e até hoje eu tenho esse negócio com panos, né, com os tecidos da urca, com as bambolines, com as varas. Eu tenho isso até hoje de arrumar, de querer tudo muito bonitinho. Porque foi quando eu comecei a minha profissão de consertar pano de fundo, né? E eu comecei a consertar ali. Depois dali comecei a fazer cenário, depois comecei a escrever texto, dirigir peças, né? E dessa forma eu já falei assim, ó. Quando eu era mais novo, voltando quando a sua pergunta, eu tinha muito medo, porque eu tinha preguiça de tudo, eu tinha preguiça de tudo, e me dava um desespero. Eu falei assim, gente, eu não gosto de fazer nada. Eu sempre fui muito preguiçoso. E a arte não, na arte eu me encontrei, foi isso. Legal.
E essa semana eu tirei a semana aí pra dar uma surtada, né? Porque o apocalipse está mexendo bastante com todo mundo e com a gente não é diferente. Aí eu criei uma nova pergunta para nossa entrevista, que a partir de agora eu espero que se perpetue, que é: teve algum momento que você disse, chega, para mim deu, eu não quero mais isso? Ou que você Já, quase chegou já, nesse lugar? muitas vezes. Muitas vezes. Deixa eu mandar um beijo pro Guizola ali. Saudades de vocês também, Guizola, de todo mundo. Muitas vezes. Esse ano mesmo, eu já tive isso, né? Eu já tive isso. Bem antes de. Quando eu voltei para Poços, das minhas andanças, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, quando eu voltei para Poços, eu fui trabalhar num posto de gasolina para montar uma peça. Beijo pro Léo também, que já tá ali reclamando. E eu de gasolina, de frentista, e eu pensei esse tempo atrás, falei assim, olha gente, nesse negócio dessa pandemia, se precisarem de alguém para trabalhar de frentista, eu vou. Eu vou, porque como você disse, nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Então, assim, eu não tenho muito medo de trabalho, não. Como eu disse na minha adolescência, medo não. Buscar professor, né, fazer a faculdade de história para eu ter uma outra profissão, né? Porque hoje, apesar da gente gostar, da gente trabalhar com a arte ainda é muito marginalizada, né? Quando você chega numa loja e a pessoa pergunta, qual você fala ator, o povo já olha assim como se você fosse um extraterrestre, um alien, né? Tipo, nunca te vi na televisão, como é que você pode ser ator, né? Então, eu fiz a faculdade e hoje, quando eu vou abrir um crediário, as pessoas perguntam, eu falo, sou professor. Tô quase igual a Boa. Josefina, né? Naquela fala dela de que o povo coloca ela como dona de casa, né? Que ela queria ter uma outra profissão. E hoje eu tenho uma outra profissão, além de ser ator, diretor, produtor cultural, que eu faço isso há 30 anos. Há 2 anos eu sou professor de história, então hoje eu falo, professor. Aí a pessoa já não me olha mais com cara de alien. Massa. E você acabou de dizer, né? Você também é professor de história, você tem essa, vamos dizer, segunda formação. Como você percebe a história do teatro local? Você tem planos de unir essas duas funções assim para contar e para registrar essa história do teatro local? Porque, por exemplo, eu que sou de uma geração mais nova que a sua, eu não consigo imaginar e eu não sei o que que tinha antes da Nicinha no teatro. Como foi esse percurso da formação da Nicinha e dessa geração da qual você faz parte? Como você tem pensado nisso, se é que você pensa nisso? A história do teatro, ela tem algumas coisas, assim, porque Poços de Caldas sempre foi muito cultural, né? Você vê que é uma cidade que tinha cassinos, então você imagina que o negócio aqui devia ser maravilhoso naquela época. Mas a gente tem pouco registro histórico disso, né? Eu acredito que não tinham grupos teatrais na cidade, né? Tinham trupes que vinham para cá. O primeiro grupo, eu agora não me recordo, mas eu acredito que seja um que o Benigno Gaiga tenha participado, né? Eu sei, a gente fez até uma homenagem a eles uma época na Charanga, o primeiro grupo de teatro de Poços de Caldas, que eles até apresentaram um espetáculo chamado, acho que era Feitiço, agora me fugiu isso, né? Então, era só a Nicinha, né? Era a Nicinha, e tinha um grupo do Sesc também, que é bem mais antigo do que esse que existe atualmente. Tinha um grupo do Sesc, depois teve um grupo do João de Faria, isso tudo quando eu comecei, né? Já tinham esses atores, né? Que era a Nicinha e o pessoal que veio antes dela. Então, quando eu comecei assim, lá em 1990, tinha 2 ou 3 grupos de teatro. Tinha de um chileno, que eu comecei com ele antes de começar com a Nicinha, que era o Teatro Terapias Latin Show, né, que era um grupo mais de performances. Né? E o da Nicinha tinha esse do Sesc e eu acho que do João de Faria depois. Né? Aí eu fiquei um tempo, eu fui embora em 92, voltei em 98, quase 99, e ainda tinham poucas companhias de teatro. Tinha do Giovanni, o Trancos e Barrancos, que é uma das mais antigas, a da Débora, e o Benigno Gaga. Eu acredito que naquela época, se eu não estiver muito enganado falando bobagem, tinha 4 ou 5
há 20 anos, quando eu voltei, né? Então, eu, assim, até pode parecer um pouco de presunção e de arrogância da minha parte, mas a minha volta para Poços de Caldas, eu vejo como uma nova forma de fazer teatro em Poços, né? Que existiam aqueles grupos, aí depois veio um grupo meu trazendo aquelas bagagens totalmente novas, que hoje já são obsoletas, hoje já estão antigas, né? Que os grupos que estão chegando hoje, você mesmo que veio de fora, você, o Ivan, você do Teatro Ivan do Circo, que já trouxeram outras coisas, a própria Luciana Rossi, que veio dar uma oficina, acho que de tecidos, e ela mudou a forma de fazer teatro, né? Trazendo, ajudando nisso, e acabou a Cinza criando a Circademia, que hoje é referência, e temos a Bia também, a Bia Câmara, que fazia teatro musical, e ela veio, ela revolucionou isso. Hoje a gente vê as pessoas mais fazendo musicais, correndo atrás, já tem acho que três companhias de teatro que fazem musicais, né? Então, é isso. Então, quando eu cheguei com essa minha bagagem nova, uma forma nova de fazer teatro infantil, né? E comecei a mexer aqui, e outras pessoas começaram a trabalhar comigo, aí depois elas foram migrando, foram criando as suas próprias companhias, a forma de fazer uma comédia de costumes também, eu trouxe, e ali o grupo foi dissolvendo, né? Monteiros Lobatos eram 4 pessoas, e essas 4 pessoas, hoje só eu permaneço, cada uma montou o seu grupo, desses grupos montaram outros grupos, né? E desses subgrupos montaram outros grupos, e a gente tem aí, eu acho que uns 30 grupos de teatro e de crianças que começaram com a gente, foram crescendo e foram criando um grupo de teatro. Você mesmo foi aluno do DEMA, que começou comigo também na Monteiros e Lobatos, né? Então, e você hoje tem o seu próprio trabalho, que é totalmente diferente das coisas que a gente faz. Legal. A Giovana, ela disse aqui, ó, dá para construir fontes com histórias orais por meio das memórias dos sujeitos, reconstruir uma memória do teatro. Como né, você tá com essa pulga atrás da orelha de talvez migrar para essa sua segunda formação, eu acho que assim, essa história que você está contando aqui hoje para a gente é muito importante de estar registrada em algum lugar, assim, da Sim, gente ter da gente, porque se a gente não entende a nossa história, né, se é historiador vai poder falar melhor disso, se a gente não entende como as coisas foram trazendo a gente até aqui, eu sinto que a gente fica um pouco perdido sem saber para onde vai. Como você sim. está sentindo, como você sente as produções aqui? Que elas são desconexas, assim, dessa, dessa narrativa central, que é normal? Ou você acha que, de alguma maneira, essa narrativa que a gente vem construindo um após o outro está se fortalecendo, mesmo não estando escrita num livro? Olha, você diz com relação à arte de Postcaldas do teatro Em atualmente, isso? relação ao teatro, assim, como que você, por exemplo, eu confesso que tem muitos grupos que você falou que eu não conhecia, e não conhecia as linguagens, como as pessoas faziam teatro, quais eram os textos que elas davam preferência. O que a gente sabe, assim, que eu acho que é notório para todo mundo, é essa tradição da comédia que o teatro local tem, e que foi a minha primeira escola, assim, e que é uma escola fundamental na minha formação. Sim. Você não pensa em O, registrar isso? Seria muito bonito se você registrasse isso num livro, Cris. Sim, sim. Eu penso agora como historiador, entendeu? Porque eu sempre, antes de falar da tua pergunta, eu quero falar da memória material e imaterial. Giovana, né, o nome da, Isso. falou. Eu quando fui presidente do Conselho Municipal de Cultura, não sei quanto tempo tem isso, acho que uns 10 anos, eu me incomodava demais com essa arte de Poços de Caldas, com a cultura de Poços de Caldas, qual que é a arte, qual que é a história de Poços de Caldas. Não é do Vale do Jequitinhonha, não é de Belo Horizonte, vem muito de São Paulo, mas também não é porque nós não somos de São Paulo, nosso estado não é de São Paulo. Qual que é a história de Poços de Caldas? Então eu comecei a trabalhar lendo a história de Poços e os livros da Nilza Botelho Megali,
E foi também uma das formas que eu fui fazer história, né? Porque eu queria entender, né? E tanto que o meu TCC, ele é feito, oralidade e patrimônio, né? Em cima da criação do mito da Tamara Gagarin, que é a princesa de Poços, a primeira e única princesa de Poços, né? Que veio de toda a história da Revolução Russa. Quem é essa figura? Então eu fui fazer teatro dentro do cemitério, né? Eu já tinha feito um trabalho de poemas dentro do cemitério há um tempo, eu, Débora Dema e o Marcelo Betti. Depois fui fazer teatro dentro do cemitério. Por quê? Porque eu acho que falta esse resgate, né? Falta esse resgate da nossa história. Eu comecei a mexer também de quando os desbravadores vieram para cá e conheceram as águas sulfurosas, né? Que é uma das nossas. Por que Poços foi criado e como que surgiu, né? Qual que foi a primeira riqueza, né, de Poços de Caldas? Então, se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que tem muito a ver com as águas, né? Tem até o doutor Pedro Sanches tem um texto que está na internet que se chama Chorografia Mineira, que ele fala muito disso. Então as águas sulfurosas, elas sempre foram muito, a história de Poços sempre teve muito a ver com aquilo. O próprio Mister Jones, o fantasma da Urca, veio para cá por causa dessas águas. Então a gente tem que exaltar, a gente tem que falar dessas águas, né? Hoje eu até estava vendo o negócio da história do que o enxofre cura Covid, né? Que é esse papo que começou a falar desde ontem, o pessoal falando isso do enxofre, eu falei, nossa, então Poços de Caldas está salva, né? Porque a gente tem um poço, né, de água com enxofre. Então essa é a nossa história. Então eu fui mexer naquilo, eu fui pesquisar, tanto que no meu TCC, né, no meu artigo, eu falo do Mister Jones, eu falo da princesa Tamara Gagarin, que é uma das figuras principais, e falo também do Pedro Botelho, que dá o nome à fonte do leãozinho, né? E, então, eu tinha muito isso. Então, atualmente, eu estou trabalhando muito com isso, com a oralidade, com a história de Poços de Caldas. Massa. A Rafa escreveu aqui, já quero ler esse livro. E eu também quero. Vai ser um marco assim para nossa cidade, porque eu sinto que é agora que a gente está começando a se organizar para fazer esses movimentos. E aí ter você que já está aí na cidade, trabalhando há 30 anos como ator, né? E que tem essa formação de historiador, eu acho que é fundamental, assim. Até para a gente ser um pouco mais respeitado na hora de abrir o crediário. Sim, Entendeu? sim, Porque que hoje eu falo com, assim, com um certo orgulho, né? Lembrando Se bem que eu tenho muito orgulho de ser ator, nossa, é a minha vida, é a minha primeira profissão. Mas eu falo pensando na Josefina, que ela queria ter orgulho de falar que ela era dentista, né? Então eu falo, ó, professor, né? Professor. massa. É, tem uma pergunta aqui que o Fagner mandou e que tem a ver com a próxima pergunta que eu faria, então vou fazer a pergunta do Fagner. O que tinha de positivo e negativo no cenário cultural de 20 anos atrás que a gente não tem agora ou que se perdeu? Em Poços, Como olha, eu você enxerga acho a diferença do passado para esse momento que a gente está vivendo? Eu acho assim que de positivo a gente tinha um número menor de artistas, não que seja negativo esse grande número de artistas que a gente tem hoje, mas a gente tinha um número menor de artistas que faziam mais trabalhos. Hoje eu acho que está muito dissolvido, né? Tá muito dissolvido e tipo assim, a gente tem muitos artistas, mas a gente não conseguiu fazer um trabalho, como eu posso dizer, um trabalho mais profundo, junto, né? A gente já tentou algumas vezes, fazer um trabalho com todos os artistas de Poços de Caldas, os mais velhos, né, da área teatral, para ter um espetáculo, igual tem Arlequim? não, o coral, igual tem o coral municipal, Hum. ter a trupe municipal de teatro de Poços de Caldas. A gente já tentou isso algumas vezes, para que esses artistas mais velhos, eu, Luiz, Débora, Adriano, Dema, Viviane, né, para que a gente possa ter um espetáculo, Elisângela,
né, para que a gente possa fazer um espetáculo e a gente vai saindo desse espetáculo e vai entrando nas pessoas novas, entendeu? Eu acho que falta isso, que é uma forma da gente ter a história teatral de Poços de Caldas. A gente já tentou várias vezes montar um trabalho com todo mundo. Antigamente, o que eu não sinto falta de antigamente, né, que eu acho que graças a Deus não tem, é a rivalidade. Antigamente a gente tinha muita rivalidade. E esses tempos eu já tive problema com quase todo mundo. Acho que até com você, não sei se já tive, né? E hoje eu não tenho mais, né? Não tenho, acho que do teatro de Poços de Caldas não tem problema com ninguém. E com a Débora, fiquei anos sem conversar com a Débora, com o Débora, com o Luiz e tal. E hoje a gente é super amigo. E eu falei pra Débora esse tempo atrás, falei, não, a gente já tá velho pra isso, né? A gente já tá velho pra essas picuinhas, né? Então acho que tá mais do que na hora da gente criar essa trupe municipal de teatro e para que a gente vá saindo, porque daqui a pouco a gente vai sair de cena, né? Por dois motivos. Um, que a gente vai, né? E outro, que a gente cansa também, né? Que a gente tem os atores aí que já não querem mais, né? Que já tiraram as duas máscaras, né? E para a gente deixar para as novas gerações. Porque eu formei muita gente, entendeu? Uma E, geração inteira. e falando também dos trabalhos de Poços de Caldas, a gente tem muitos trabalhos muito parecidos, os estilos, né? Muito parecidos. A gente não tem um grupo assim, isso é diferente, né? A gente tem uns trabalhos assim, principalmente de comédia, ou aquela comédia rasgada ou drama, né? A gente tem muitos trabalhos parecidos. Então, Poços de Caldas tem isso, né? Um sai do grupo, que vai para o outro, monta um grupo e os trabalhos acabam ficando parecidos. Por um lado, é legal que tem essa identidade. Por outro lado, não, que falta mais coisas em Poços, né? A gente tem o Consus Demente, que está vindo com os trabalhos diferentes, né? Infelizmente a gente não pôde assistir, né? Porque esse ano foi uma merda. Tem o Núcleo também, que tem os outros trabalhos autorais que estão vindo diferentes também, né? Então, tem a Jaque, né, que ela gosta muito de trabalhar com folclore. Eu gosto muito de comédia de costumes ou assim do estilo mambembe, né? E geralmente as pessoas que trabalham comigo, elas vão para esse lado também, né? Então, e tem o seu estilo também de teatro, né, que você traz uma coisa totalmente nova, que eu acho assim que das pessoas que foram embora e que voltaram, né, depois da live, acho que é você e o Ivan, né, que o Ivan do circo, você do teatro, que trouxe umas coisas novas. Então acho que falta isso, falta esse intercâmbio, a gente ir, mas a gente voltar. A Luciana também, ela foi, ela voltou, ela trouxe coisas novas, né? Então acho que falta muito isso. E falta o poder público também investir nisso, para que as pessoas vão e para que elas voltem, né? Porque tem muita gente que foi e não voltou, e não quer voltar. Né? Aqui eu posso citar umas 10, 15 pessoas que não querem voltar para a cidade, porque a cidade não dá essa oportunidade. Ô, Cris, isso que você falou aí, eu já vejo eu achei lindo esse projeto aí que você falou de fazer uma encenação, né, simbólica dessa passagem de bastão, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo de registrar essa história toda que a gente está construindo, vocês, né? Há 30 anos aí nessa labuta, a gente que está chegando agora querendo levar essa história adiante também. Então, assim, eu vejo, escreve aí um projeto estadual na Lei Sim. Rouanet, sei lá, para escrever esse livro da história do teatro de Poços de Caldas e fazer esse espetáculo não sei exatamente do que é, né? Mas só essa imagem de uma geração abrindo alas, abrindo caminho, recebendo outra geração, eu acho lindo e acho um marco nesse cessar de conflitos que a classe teatral também está passando, né? Como você disse. Eu sou super um entusiasta desses. Se precisar de ajuda aí para escrever o projeto, eu topo. Não, vou fazer aqui uma pergunta que a Rafa fez. Pra você a Lady Nara já escreveu. Chama eu também, já quero. Eu acho que vai ser lindo. Que bom que já saímos com um novo projeto daqui. Qual conselho você daria para uma pessoa que sonha em trabalhar com teatro? É a pergunta que a Rafa mandou.
Eu vou dar o conselho que o meu professor me deu, o saudoso professor Aparecido, professor de português, né? Que eu teve uma época na minha vida que eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu quero fazer teatro, eu tenho que fazer o tiro de guerra e tenho que estudar à noite, né? E o tiro de guerra era obrigatório fazer. E eu falei assim, uma das duas coisas eu vou ter que sacrificar. Não aconselho ninguém a sair da escola, não, não é isso, né? Tanto que eu saí, depois eu voltei muito tarde para poder terminar, e hoje eu tenho uma faculdade que eu terminei com 45, 46 anos, né? Já falei para o meu professor, cheguei nele e falei assim, professor, eu não estou dando conta de estudar e fazer teatro, porque o teatro é à noite, eu tenho que faltar toda quarta-feira. O que eu faço? Ele falou assim, você quer muito isso? Eu falei assim, quero demais. Ele falou assim, então vá fazer. Entendeu? É o que eu falo hoje, né? O estudo é muito importante, gente, é muito importante. Hoje existem formas online de estudar, hoje é muito mais fácil do que há 30 anos, era muito mais difícil. Eu acho que o professor, se ele não tivesse me falado aquilo, se ele tivesse falado fique na escola, né, eu não sei como que seria a minha vida. Então, eu acho que ele deve ter visto em mim aquela vontade muito grande e sem saída, né? E ele falou assim, vai fazer, eu lembro direitinho, como se fosse 2 segundos atrás. E ele em pé, assim, parado, segurando o livro, né? Porque ele tinha uns tiques assim, e eu olhando para a cara dele, falando. Ele ajeitou o óculos e falou assim: vá fazer teatro, né? Encontrei ele muitas vezes, agradeci demais, né? Então eu falo, se tem um sonho, gente, vá fazer, entendeu? Vá fazer. Porque as pessoas falam que a gente estudando teatro, a gente pode ser um ator, mas não sei, eu acredito que a gente já nasce com aquilo, né? Já nasce com aquilo. Igual o meu professor de filosofia, Lucas, maravilhoso, né? E é um músico maravilhoso também. Ele falou assim, o tanto que eu estudei. Eu falei assim, professor, mas eu posso estudar demais que eu não vou conseguir cantar, eu não vou conseguir tocar o instrumento como você toca. E eu acredito muito no dom, que eu acho que tá no sangue. Quando você tem muita vontade de fazer aquilo, é que tem uma força te empurrando. Vá fazer. Mas, legal. Antes da gente entrar na conversa sobre esse último espetáculo que você fez, que é Os Conflitos de Josefina, que participou de um festival nacional aí, ganhou algumas premiações, o Sá mandou aqui uma pergunta que é: qual dos seus trabalhos você mais se orgulha? Qual dos meus trabalhos que eu mais me orgulho? Gente, eu, geralmente assim, eu sou muito babão com os meus trabalhos, entendeu? Eu sou aquele pai babão, principalmente quando o trabalho é criado por mim, como se fosse meu filho, sabe? Aquele negócio, pode achar o filho feio, mas eu acho o filho lindo, né? E eu acho que o Casamento do Sapinácio, que foi uma peça que ele participou, foi meu primeiro texto, quer dizer, o meu segundo texto infantil, mas o meu primeiro texto que poderia ser um clássico infantil, né? O Casamento do Sapinácio, que molequinho de tudo, né? Molequinho pequenininho, coisa mais linda do mundo, da bochechinha cor-de-rosa, fez que ele foi empurrado para a cena, né? Porque a gente pegou ele no camarim assim, falou assim, vai, é a tua deixa. E ele foi e ele fez, né? Ele fez assim, ele entrou na deixa, né? Que a gente tinha 2 moleques, né? Que faziam a peça, que era o Felipe Campos, e ele, nesse dia, era ele que estava fazendo. E eu acho que é o Casamento Sapinácio, eu tenho muito carinho, né? Eu tenho muito carinho. Acho que é isso. Legal. E agora, recentemente, você ganhou o prêmio de melhor maquiagem, melhor ator e melhor cenário num festival de teatro que você participou, num festival online que aconteceu durante a quarentena. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você está se reinventando nesse momento de quarentena. Assim, eu fiquei muito orgulhoso e feliz de ver os conflitos de Josefina nesse festival, porque eu sinto que a visão geral que a gente tem assim é de que a galera que fazia teatro há 30 anos atrás tá presa no tempo, mas isso não é verdade. Você é a prova viva disso, porque, né, por exemplo, você tá aí num festival nacional de teatro, recebendo prêmios, com um espetáculo que você faz aí há tanto tempo. Existe essa dificuldade e essa angústia que a gente tem entre assistir
Velório à Brasileira pela 15ª vez, assisti O Compadre da Morte, Os Conflitos de Josefina, enfim, esses clássicos que a gente tem aqui na cidade, mas ao mesmo tempo como se reinventar e se refazer. Como que você está se percebendo assim nessa sua reinvenção do seu trabalho? Então, eu tive. Eu pensei, quando começou esse negócio, eu falei assim: o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai fazer? E eu sou uma pessoa que de respeitar a regra, né? Que eu me isolei bem antes, né? Saí só às vezes que precisava sair mesmo, né? E eu falei: o que eu vou fazer? Né? Por acaso eu descobri um aplicativo TikTok que é uma bobagem muito grande, né? Uma besteira. E eu comecei a criar vídeos para aquilo, para brincar, pelo menos eu estou colocando o meu lado artístico, né? Que eu estou pensando, preocupando, crio cenário, crio aquilo, fiz umas lives com a Leopoldo também e tal, né? E pensei, vamos fazer isso, né? Vamos brincar, né? Vamos brincar com isso. E, e quando surgiu a oportunidade, a Josefina, os Conflitos de Josefina, não é um espetáculo de festival. Não sei se você tem essa ideia, se você também tem essa visão, porque parece que espetáculo para festival, ele tem cara de festival, né? Parece que existe uma regra, uma fórmula, né? Do espetáculo para festival ou do espetáculo para você apresentar, ou espetáculo comercial, ou espetáculo de teatro que você quer colocar em temporada, né? E a Josefina, ela não se encaixa nisso, ela não é um espetáculo de festival, ela é um espetáculo nasceu como uma comédia e foi se transformando num espetáculo de um pedido de socorro, de uma ferramenta de combate à violência contra a mulher. Né? Se você assistiu o espetáculo há 10 anos, eu tenho vergonha de como era o espetáculo que eu fiz há 10 anos, e ver o espetáculo hoje. Acho que o último espetáculo foi o que as meninas fizeram, a Letícia, a Grace e a Leide, que ele cresceu muito, ele se transformou numa ferramenta. Esse próprio espetáculo que eu fiz no festival, que já estava gravado, ele vem um pouco anterior, ele é um pouco anterior a essa transformação que o espetáculo teve, né? Que hoje, se a gente apresentar hoje, você vai ver que ele é um espetáculo realmente de combate à violência contra a mulher. Tanto eu fazendo a Josefina, como as meninas, né? Grace, Leide e Letícia fazendo. Então eu fiquei muito feliz do espetáculo ter passado. Por que o espetáculo passou? Apesar de não ter a cara de festival. É porque ele foi muito bem gravado. Meu primo que gravou para mim fez umas tomadas de longe e outras tomadas de perto. Então era isso que eles queriam. Eles queriam um espetáculo que estivesse bem gravado. E por acaso, nesse dia, porque ia gravar, eu pus o microfone. Eu estava com o microfone de lapela, então você vê que a minha voz está muito limpa, né? Tem umas horas até que o cabelo bate no microfone, que dá uma chiada, né? Então foi por isso que o espetáculo passou. Eu acredito, se eles assistissem o espetáculo ao vivo, né, apesar do espetáculo ser lindo, eu gostar demais, ele não combina com o festival, porque os outros espetáculos que eu assisti, né, eles são bem diferentes. Tanto que Josefina ganhou os prêmios de melhor maquiagem, que é transformar esse pedreiro, né? Esse professor, esse coroa, esse gatão de meia idade naquela mulher, né? É difícil, né? Então, acho que ganhou a melhor maquiagem por isso, né? O melhor ator, eu fico muito feliz, que eu acredito que veio para coroar meus 30 anos de carreira, ganhar um prêmio justamente no ano que eu faço 30 anos de carreira. É muito legal, eu fiquei muito feliz por isso. E o melhor cenário, né? Porque o cenário da Josefina, ele é uma fofura, né? Eu pensei muito no Casa de Bonecas, no texto da Casa de Bonecas, acho que do Ibsen, não me recordo agora, que a Nora mora numa casa de bonecas, né? Então, lógico, o espetáculo não tem nada a ver. Né? Mas o lance Casa de Bonecas, eu pensei, falei, gente, eu quero que a Josefina more numa casa de bonecas. Então, o cenário dela nada mais é que uma casa de bonecas que a gente ampliou e transformou nos móveis de tamanho assim, real. Eu peguei desenhos de móveis, de casinhas de bonecas de criança, e falei pro Deco riscar numas madeiras, né? Riscar nos madeiros Jaque Ferrari, né, que é a Jaque que coordenou toda a pintura, e o Cristiano Prato fez algumas pinturas também, né, e é uma casa de bonecas, gente, ela vive numa casa de bonecas, então
Tanto que os figurinos que ela mostra, as roupas que ela mostra, ela tem 3 figurinos, que era quando o Cristiano e o Sá fizeram, que hoje eu guardo os figurinos, que só existem esses figurinos na casa dela. Então ela é tão solitária, ela é tão isolada do mundo, que só existe aquilo. Só existe ela. Parece que quem olhar de fora, assim, os filhos não aparecem, o marido não aparece, mas ela tem esse sofrimento, ela vive enclausurada, ela vive numa prisão, numa solitária da vida dela, né? E por isso que ela é um grito de socorro, ela é uma pessoa muito triste, apesar de ficar cuidando da vida dos outros, né? Esse grito de alenta, né? Massa. Eu achei muito legal essa referência do Ibsen e da Casa de Bonecas, que eu não tinha me acertado assim, mas você falando, aí as imagens me voltam à cabeça e realmente faz todo sentido. A Leide perguntou aqui como é que estão as suas perspectivas, né? Durante a pandemia, você está aí se reinventando pelo TikTok, pelo festival, pelas suas experimentações aí. E como é que você está enxergando a perspectiva do pós-pandemia? Então, o que vai me ajudar um pouco também é que eu tenho um projeto que foi aprovado na lei, eu acho que você teve também, a Leite teve, alguns artistas de pós teve, e a gente vai conseguir fazer online, né? Que eu já venho produzindo, montando, pesquisando algumas coisas, né? Apesar de não estar online ainda, eu estou correndo atrás de ver a melhor fórmula de fazer isso ficar online. Porque quando aparecer, né? Eu quero que já esteja tudo pronto. Então eu estou trabalhando, então estou me tomando um pouco a mente, né? É isso, né? É reinventar. Como que eu vou dar um curso de produção e atuação teatral online? Né? Como que eu vou fazer isso? Então eu estou pesquisando chroma key, entendeu? Para usar o chroma key para apresentar os projetos, que eu vou ensinar as pessoas a fazerem projetos. Começar com os projetos de Poços de Caldas. Tem muita gente que não consegue fazer, que não sabe fazer, ó, ensinar, explicar, olha, gente, é assim, 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 assado que faz, aqui você escreve isso, aqui você escreve aquilo, ensinar as pessoas a fazer um projeto, e no final existe um espetáculo teatral que a gente vai fazer, e também os alunos vão ter um projeto cultural deles para apresentar nas leis, seja estadual, municipal ou lei Rouanet, entendeu? Então a gente vai passar por esse processo tudo junto. Porque igual eu falo para os meus atores, eu falo assim, olha, gente, às vezes eu coloco 30, 40 atores em cena, né? Nos prêmios Benigno Gag, eu falo para eles, gente, ó, vão seguir a vida de vocês, né? Alguns falam assim, chamaram a gente para fazer uma peça, para trabalhar no espetáculo, para montar uma companhia. Eu falei, não, gente, precisando, pode chamar. A gente tem um pouco de ciúme, né, com as nossas filhas, igual aquilo que eu falei. Quando eu crio alguma coisa assim, eu tenho muito amor por aquilo. Eu tenho ciúmes quando eu vejo que um ator meu vai trabalhar com outras pessoas, né? Mas a gente tem que deixar o filho voar, né? O filho nasce pro mundo. Eu já ouvi de alguns pais isso. Eu não sei, né? Porque eu nunca tive filho, mas deve ser. Deu uma Deu travada uma aqui agora. travadinha. Massa demais. E assim, esse seu projeto, e assim, demais. Essa era uma preocupação que eu tava também, principalmente em relação aos artistas marginais, assim, que têm dificuldade de chegar a esses editais. Então, quem está acompanhando aí, segue aí o Clis nas redes sociais, ele vai ter esse curso aí de produção em breve, vai ter esse curso de atuação também. Agora a gente vai sair aí um edital emergencial e é muito importante que essa galera consiga acessar, porque não adianta nada ter um edital, mas os artistas periféricos, os artistas marginais ficarem, né, fora do espetáculo, dos editais, porque assim, uma coisa que eu percebo muito, principalmente no movimento hip hop, assim, o movimento hip hop é um dos movimentos que fica apartado dos editais, mas em contrapartida, todo ano tem representante do hip hop em festival nacional, em E festival internacional. Então, assim, não entra na minha cabeça que o dinheiro público não está chegando nessa galera e eu assino
embaixo em tudo isso que você diz. Inclusive, estava pensando em como também ajudar as pessoas a conseguirem se produzir, né? E eu acho o que você te falou um pouco sobre estudar, não necessariamente, se você ler todos os livros, você vai ser um ator. Eu acho que o que a gente tem de importante na nossa escola do teatro aqui da cidade é isso, de que os artistas daqui, eles necessariamente aprendem a se virar, aprendem a montar cenário, aprendem a mexer numa luz, aprendem a fazer todas essas funções que você bem destacou aí na sua trajetória. Para contemplar um pouco o gênero aí da tragédia, né? Falando dos seus louros, agora vamos falar das tragédias. Qual foi a maior tragédia que você passou para fazer uma apresentação? Ou a apresentação mais trágica que você já fez? Pode ser aquela que eu já falei para você? Pode ser, você que manda. Acho que o teatro, por ele ser ao vivo, né, ele está muito propenso a isso, né? Antes de mais nada, deixa eu só te falar uma coisa. Você falou do hip hop, então acho que eu tenho 2 ou 3 meninos, acho que da batalha do xadrez, que fizeram inscrição para a minha oficina, né? Que eu agora vou entrar em contato com o pessoal para ver como é que a gente vai fazer esse negócio online, né? Que eles vieram e alguns... porque eu sou muito tímido, eu danço, não sei o quê, mas sou muito tímido, quero fazer isso. Eu falei, não, gente, vem, todo mundo é bem-vindo, né? Mas foi uma das maiores tragédias. Ah, não, tem uma que é pior. Aquela que eu contei de todos os atores travestidos, né? Meio homem, meio mulher, ainda maquiados, prontos para fazer as beatas, e uma das varas de luz arrebentou, e todos eles tiveram que botar força e subir aquilo. Então imagina a cena, né? A cena, todo mundo ali de calcinha, sutiã e meia calça, e maquiagem, meio homem, meio mulher, peito peludo e tal, segurando aquela barra de luz, né? E forçando para cima uns 8 atores para o Toninho subir novamente, né? Que eu falei que eu tinha que ter tirado uma foto daquilo que ia ganhar prêmios no mundo inteiro, né? De tão legal que ficou aquela cena, né? Dos atores tentando subir. Mas tem uma que é muito pior, que eu trabalhava em Campinas e a gente fazia esses trabalhos de fim de ano, de amigo secreto de empresa e tal, e nos convidaram para fazer uma apresentação do espetáculo As Desgraças de uma Criança, de Martins Pena, que também tem o nome de O Soldado e o Sacristão, que era uma comédia de costumes, né? Uma comédia de costumes, a gente apresentar no galpão de uma fábrica. Eles tiraram todas as coisas da fábrica, se era uma fábrica, não lembro do que era, gente. A parte da área de serviço, né, dos operários, transformaram aquilo num salão de festas. E tinha churrasco, acho que até a Viviane, a Vivi estava trabalhando para o buffet, né? E eu estava... Olha para você ver aqui que mundo pequeno, né? A gente não se conhecia direito ainda, e a Viviane trabalhava num buffet que estava servindo a comida, e a gente estava no palco apresentando. E a gente fazendo a peça, e o povo lá bebendo e comendo, e a gente começou o espetáculo, e o povo, traz mais um churrasco aí, traz mais um espetinho, traz mais um refrigerante, e a gente dando aquele sangue para conseguir espetar. Aí o diretor que fazia o soldado chegou em mim e falou assim, eu queria ter um poder mágico, fazer plim e desaparecer daqui. Gente, foi uma das piores apresentações que eu já fiz na minha vida. Acho que ninguém entendeu nada. Eu, por fim, a gente começou a zoar, né? Sabe quando você... entreguei para Dionísio. Eu entreguei para Dionísio e o povo lá comendo espetinho. Eu lembro do povo, traz um espeto de coraçãozinho aí, traz uma cerveja, traz não sei o quê. E a gente ali, e aqui o palco, aqui o povo ali, as mesas montadas, que o povo comendo, o povo servindo, a gente fazendo teatro. Foi a pior. Se tiver meu livro, se algum dia fizer um filme, eu quero minha história, vai ser esse. Gente, mas foi muito horrível, foi muito... Nossa, horrível. É péssimo quando é péssimo, né, velho? Meu Deus. Tem que avisar a Vivi para ver se ela se lembra disso, né? Porque olha para você ver que coincidência, a Viviane, né? A mãe do Biel, ela trabalhava no buffet e eu trabalhava na companhia de teatro. A gente não se conhecia. A gente tinha se visto uma vez só, porque o buffet era perto, mais ou menos perto, mas a gente não se conhecia daqui de Foz. A gente foi conhecer lá em Campinas, nisso, né? Através do Dema, né? Que foi trabalhar num buffet junto com ela. E nesse dia calhou da gente estar junto no mesmo local. Eu fazendo teatro e ela trabalhando no buffet, mas foi horrível, gente, que situação. Na churrascada.
Realmente é tenso. Ô, Clis, eu falei aí na sua apresentação, né, que apesar de você ser um dos frutos e ter essa pesquisa voltada para comédia de costume, nem sempre a classe tá para o riso. E aí citei o enterro simbólico que vocês fizeram de um prefeito na cidade. Eu queria que você contasse para a gente quais foram as circunstâncias desse enterro e desse evento, né? E assim, como artista, se você vê a possibilidade de um futuro enterro, de outro enterro, e como historiador, se você enxerga nessa manifestação a possibilidade de se tornar uma tradição artística cultural. Eu acho que na história de Poços de Caldas, esse evento, eu acho que ele vai estar presente na história de Poços de Caldas, né? Porque foi assim, foi um evento que a gente estava fazendo no Carnaval de 2011, né? A gente estava tudo preparado já para o Carnaval de 2011 e a gente precisava da verba e todo ano eles pensavam, ano que vem a gente dá verba, ano que vem a gente dá verba e por fim não teve a verba. A gente falou assim, ó, se não tiver a gente não vai fazer, né? Não vai fazer, porque não tem como, né? A gente já está tudo engatilhado e o prefeito peitou a gente e a gente falou assim, agora a gente não pode abaixar a cabeça, a gente não pode aceitar, né? Vamos enfrentar, né? A gente entrou nessa, então não vai ter, né? E por fim, falou assim, vamos fazer um... Eu não sei de quem que foi a ideia, né? Se vamos fazer um enterro simbólico, né? Não, realmente eu não sei mesmo. Porque já tinha acontecido na cidade um outro enterro de um outro prefeito, né? De um Ah, outro é? Já prefeito antes tinha? desse. Não, o nosso foi o segundo, não foi o primeiro, né? Mas eu acho que Mas foi foi o a que classe deu mais. artística que errou o primeiro ou não? Não, não. Foi um evento político. Um evento Ah, político mesmo. Eu não me recordo muito como que foi, porque eu não entrei muito em detalhes. Mas aí a gente fez aquele evento, aquela de carregar o caixão, né? De carregar o caixão e fazer todo aquele cortejo, e todo mundo vestido de preto, né? E alguns bonecos da charanga cobertos, né? E a gente foi até a porta da prefeitura, tem até uma foto muito bonita minha, né? Que eu tô com os braços abertos, que eu estava fazendo, acho que é o Pai Nosso do ator, oração do ator, né? Que foi um dos momentos muito, muito legais, né? Mas depois disso, gente, política, né, gente? Política é uma coisa muito de louco, né? As coisas foram se acertando no ano seguinte. E nesse ano a gente resolveu fazer, a gente não pode ficar sem fazer um dia de charanga, vamos fazer. A gente foi no último dia, porque a gente tem que fazer. Então hoje, quando a gente conta os anos da charanga, a gente conta esse ano junto, né? Apesar de a gente não ter recebido nada, a gente foi lá e a gente fez, né? A apresentação da charanga, né? Mas aí depois dos outros anos foi acontecendo e a charanga está aí consolidada como um dos melhores carnavais de Poços de Caldas e deu frutos também, né? Deu frutos. Muitas coisas surgiram depois da charanga inspiradas nesse trabalho também, né? mas. Era isso Ô, que você Cris, perguntou? eu vou continuar a pergunta, mas assim, tá faltando 2 minutos para a live cair. Eu vou desligar, vou te chamar de novo para não interromper a sua fala no meio, beleza? Tá, Então, beleza. vou encerrar aqui e a gente já volta.